Senhor Jesus, limpa nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isso não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa, que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente. Tira todos os véus que impedem esta palavra de nos transformar, derrota o inimigo em nós, governa em nosso interior, ilumina os olhos do nosso coração para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito mesclado ao teu espírito. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o Trigo Mais Fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus Triuno. Hoje a gente vai conversar sobre uns ensinamentos bem profundos de um ministro da palavra. O foco é a jornada do crente para sair das amarras, sabe? Rumo à liberdade espiritual e até mesmo ao triunfo sobre a morte. Mas às vezes bate aquela sensação meio esquisita, de passividade. Quase como um engano espiritual que a gente nem percebe, né? Como é que a gente lida com isso? Olha, essa questão da passividade é um ponto-chave mesmo nesses ensinamentos. Ele coloca isso como um terreno cedido, sabe? Um espaço que a gente, sem querer, acaba deixando desprotegido para espíritos malignos. E a porta de entrada para isso, muitas vezes, é o engano. O engano que se aproveita quando falta o conhecimento da verdade. Ele descreve um caminho bem perigoso, né? Começa com o engano, que confunde a gente, daí vem a passividade, onde a pessoa para de lutar, de questionar, e isso abre a porta para o entrincheiramento. Quer dizer, as influências negativas criam como se fossem fortalezas mesmo, na mente, na vida, fica mais difícil sair depois. Por isso que o primeiro passo, indispensável, é buscar ativamente o conhecimento da verdade. Isso é fundamental. Entendi. O conhecimento da verdade como a luz que expõe o engano? Exato. E junto com a verdade vem o discernimento. Porque como saber se uma experiência é do Espírito Santo ou não? O ministro deixa claro. O Espírito Santo nunca, jamais exige que a gente fique passivo mentalmente, que perca a consciência. Não. A nossa mente continua ali, alerta, participando. É como está lá em 1 Coríntios 14, né? Que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Já as outras influências, as malignas, tendem a induzir um estado de passividade, quase um transe. A pessoa age por uma compulsão que parece vir de fora. Não é uma escolha consciente alinhada com Deus. Ok. Vamos tentar desempacotar um pouco isso. Essa passividade como uma brecha, né? Que permite esse entrechamento. Mas, na prática, como é que a pessoa retoma o controle? Se reconhecer o engano é o primeiro passo, qual a ação concreta que vem depois, segundo o ministro? Então, a chave, segundo ele aponta, está na ativação da vontade do crente. Não é algo que acontece com uma pessoa parada esperando. É uma cooperação ativa com Deus. Ele detalha 4 ações que são essenciais. Primeiro, decidir. É tomar uma resolução firme mesmo contra as obras das trevas, a favor da liberdade que Cristo oferece. Segundo, escolher. É selecionar ativamente a liberdade, dizer não para a passividade, é afirmar o desejo de usar a própria mente, a vontade, as emoções, tudo alinhado com o Espírito Santo. Terceiro, recusar. Isso é importante. É preciso revogar conscientemente as permissões antigas, sabe? Aquelas bases que o inimigo pode ter construído por causa do engano ou da passividade lá atrás. Faz sentido. Revogar as permissões. Isso. E, por último, quarto, resistir. É aquela oposição firme, contínua. Como Tiago fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é bom entender que essa recuperação do terreno cedido muitas vezes é gradual, é passo a passo, desfazendo o que foi entregue. Essa postura de resistir ativamente, muito forte isso para lidar com o engano, com passividade, mas o ministro vai além, né? Ele aplica isso até para a morte física. Como é que funciona essa conexão? Vencer a passividade espiritual e encarar a morte de forma ativa? Exatamente. Ele faz essa ponte sim, uma ponte direta
e bem ousada, eu diria. A mesma atitude ativa, de fé, que a gente precisa para vencer a passividade é a que se requer para encarar a morte. A morte que 1 Coríntios 15 chama de o último inimigo a ser destruído. A ideia não é sair buscando a morte, claro que não, mas é não aceitar ela passivamente antes do tempo, antes de completar a obra que Deus tem para nós. Entendi. Não é se conformar passivamente. Isso. E a base para essa atitude está na vitória de Cristo. Hebreus 2,14 é claro, né? Jesus, pela morte dele, destruiu aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Então, assim como a gente é chamado para resistir ao pecado, a gente é chamado para resistir à morte prematura ou ao medo que ela causa. Tudo baseado na obra que Cristo já fez. E como a gente vive essa vitória na prática? O ministro sugere algumas formas. Primeiro, crer firmemente que a gente não vai morrer antes de completar a nossa carreira, aquilo que Deus planejou. Como Paulo disse, né? Combati o bom combate, completei a carreira. Segundo, não ter medo da morte. Mesmo quando ela parece próxima, encarar com a paz de Cristo. E terceiro, manter viva a esperança do arrebatamento, que é a vitória final sobre a morte. Mas ele também faz um alerta sério sobre o que João chama de pecado para a morte. Ah, sim. O que seria isso exatamente? Não é um pecado específico que causa morte automática, mas, na interpretação dele, seria um padrão de pecado grave, contínuo, sem arrependimento, sem auto-julgamento. Nesse caso, Deus poderia permitir uma morte física prematura na vida do crente como uma disciplina. É um alerta bem sério. Nossa, isso traz uma responsabilidade muito grande para o nosso dia a dia, né? A importância da obediência, da sabedoria, não só para a saúde espiritual, mas para a vida física mesmo. Me lembrou Provérbios. O temor do Senhor prolonga os dias. Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar o que o ministro apresenta, o caminho para a liberdade, para o triunfo até sobre a morte, exige uma vontade ativa, decidida, alinhada com Deus. Exige conhecimento da verdade, discernimento espiritual constante e uma resistência firme contra a passividade e contra o próprio inimigo final, a morte. E tudo isso, claro, firmado na vitória que Cristo já conquistou para nós. Perfeito, é exatamente isso. É um chamado para a gente sair da arquibancada espiritual, digamos assim, e entrar em campo. Ser participante ativo, se apropriando pela fé de tudo que a salvação em Cristo nos dá. Fica aí a reflexão, então. Será que tem áreas na nossa vida onde a gente, talvez sem notar, caiu numa postura passiva? Justamente onde Deus está chamando para uma resistência ativa, cheia de fé. Se você gostou dessa exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar dessas riquezas de Cristo.